Muito boa noite a todos. Mais um programa Filosofando. Continuamos com Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Então, ali a gente vê vários movimentos, vários monumentos gregos, estátuas, o Coliseu. Não, Coliseu não. Desculpa. O Partenon, obra de Fídias, a Vênus de Milos, que não tem um autor, né? É autor desconhecido. Lá em cima, acho que, se não me engano, é Afrodite. Não tenho certeza agora. O cara do disco lá, dos Jogos Olímpicos, Olímpia. Ali é o Davi? Não, não é o Davi. Os antigos gregos foram não, parei. Experts é experimentadores. Mais consumados do mundo na arte de diferenciar as diversas classes de amor. Teriam mais de 10 palavras para designar seus diversos tipos. A gente conhece, na verdade, 3, né? Que é o ágape, que é o amor divinal, o eros, que é o amor erótico, e o ágape, eros, não lembro outro agora. Afrodite é o deus do amor. Ágape, eros... Tem até um slide que mostra isso aí. Tem 5, 6 tipos. Psicólogo John Alan Lee reduziu essas categorias a 6. Helen Fisher, de seu livro Por que Amamos. Eu acho que é esse vídeo aí mesmo, se não me engano. Então tá junto com Platão isso aí. Tá, e ali tem uma aula de erotismo, será que eu vi bem? O amor apaixonado. É bem isso mesmo. Eros. O amor apaixonado, sexual, erótico, feliz, derrote. O que é derrote? Desempenha, libera energia para uma parelha muito especial. Era a combinação do desejo e do amor romântico. O amor erótico, sensual. Mania, o amor obsessivo, zeloso, irracional. É como o Halen falou, a paixão. Possessivo e dependente, tem a ver com a dopamina, né, e com a serotonina. A maioria das pessoas são excessivamente obsessivas e ilógicas, possessivas quando estão enamoradas apaixonadamente. Fica cego de amor, como se diz popularmente. Mas ainda é um amor egoísta. Quanto mais atrasado, mais egoísta. Quanto mais evoluído, mais filantrópico. Até chegar no ágape, está lá em cima. Engraçado que eles usam mania para uma série de coisas, né? Ludus, o amor lúdico, o amor da brincadeira. É um termo latino, significa jogo, amor de jogo. É um amor jogueton, despreocupado, sem compromisso, sem ataduras. É o equilibrar pratos que vocês têm falando ultimamente. Esses amantes podem amar a mais de uma pessoa e ver se se opõe um problema. Para eles, o amor é o teatro, é a forma de arte. O jogo parece ser uma variante de um desejo leviano combinado com a diversão e com a frivolidade. No caso do homem, se chama Dom Juanismo, ou valentianismo, né? Valentino, que era o satirismo, e no caso da mulher, a mulher. Daniel Alves, boa noite. Amélia Mendindo, Jailson Bittencourt, Alice Maria Schaeffer, Rosa Ricardo Máximo, Andrei Teixeira, Bruno Matiola, Jailson foi falado, Salete Rosa, Eliseu Zacarias, não, Eliseu Rosa e Jana Zacarias, Reginaldo Rodrigues, Paulo Sérgio Vieira, Rodrigo Fernandes, Rosa Ricardo Máximo, olá, Beto Madeira, está aqui do lado, Alice Maria Schaeffer, essa aí está direto, Ivênia Matiola, Isênia Matiola, com Z. É Mattioli Efraim. Estela Onig, Cida da Silva, Amélia Hermenegildo, Everaldo Rocha, Chico Bento, Bruno, Juninho Rocha, Bruno e Gabi, Marisol, José Paulo Serafim, Juninho Rocha,
Josineia Nunes. Guilherme Cruz Cardoso, Juraci Salvan. Oi? Salve Guilherme, salve Juraci, Juraci, né? Salvan. Neia Modolon. Juninho Rocha, beleza. Neia Modolon é lá da vila da Mina Florida. Microempresária. Então, amor lúdico, amor de jogo. É o Dom Juan e a mulher é a Ninfeta. Né? Não lembro o nome agora. Ninfeta é a mulher nova. É. Mas a mulher é... Se é pelo sexo, é o... Não, ali já foi falando. Ninfomaníaca quando é só pelo sexo em si, né? Mas apenas o de paixonar, não lembro o nome agora. Dom Juanismo... É. Obsessão pelo sexo. Estorger. É um tipo de amor companheiro, fraternal, amistoso, um sentimento de amizade. É sentimento irmanal, né? Amizade profunda e especial, carece de manifestações de emoção. Essas pessoas preferem falar de seus interesses mais que seus sentimentos. É um amor sem febre nem loucura, como dito Proudhon. Estorger. Já tinha ouvido falar, mas não sabia que era da anarquia. Companheirismo, fraternal, fraternismo. Ágape, tem até um livro, né, do Padre Marcelo. O amor gentil, tem filme também. Desinteressado, consente seus deveres. Concede seus deveres. Generoso, altruísta, espiritual. Outra forma de apego. Os amantes consideram seus sentimentos como um dever, uma paixão. Alguns estão, inclusive, dispostos a deixar a relação quando melhor para o ser amado. De aqui ser rindo, bom grado ante um rival. Eu acho que é aquele que abre a mão para a felicidade do amado ou da amada. Né? É o contrário do amor possessivo, que quem ama liberta. Né? Então, esse seria o amor genuíno? Esse só perde, eu acho que o último é o logóico, se não me engano. Ele é quase angélico, né? Seria mais próximo da angelitude. Pragmático. O amor baseado na compatibilidade, no sentido comum. O amor pragmático. É o amor da lista de compras. Os amantes pragmáticos levam em conta, têm muitos presentes quanto vantagens como inconvenientes da relação. Esses homens e mulheres não são dados ao sacrifício e emoção excessiva. Para eles, a amizade é a essência da relação. Predomina a amizade aí também. É também uma forma decente. É o que mais tem ciúme é aquele primeiro lá, o erótico. Amor possessivo. Falta um, né? A maior declaração de amor é que se faz o homem que sente muito, fala pouco. Platão. Então são 6 aí, então. O ágape é o amor genuíno. Platão e a teoria das ideias. Já foi falado alguma coisa na semana passada. Platão foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. E ele fala que o plano das ideias é o plano espiritual, seria um plano real, como se diz no Espiritismo, um mundo maior. Caetano Almeida, um abraço. Ui. Margarete Formentin de Roque. Margarete. Sainara da Luz. Muito boa noite, Margarete. Sainara da Luz. Liliane Souza. Souza ao quadrado. Rui, será que é a da África? É um nome diferente, né?
Pode ser. Platão utiliza a filosofia de Sócrates da investigação da natureza da virtude. A filosofia de Platão consiste em profundo esforço pela superação da ligação entre a noção da escola da Eleia, de ser a cosmologia de Heráclito, ao do devir, do eterno vir a ser. A primeira fase da filosofia de Platão influenciada e marcada pelos diálogos socráticos, lembrando da maiêutica e da crítica. Né? A maiêutica é devolver as perguntas, fazer o aluno pensar por si próprio, e a crítica é o chamado advogado-diabo, né? Quando está sempre fazendo contraponto. E ali embaixo tinha alguma outra coisa. Filosofia de Platão utilizada e pensada até os dias atuais, realmente. Hoje temos o neoplatonismo, neopitagorismo e neoplatonismo. Lembrando que Platão era aristocrático e Sócrates era um homem mais comum, financeiramente. Embora tivesse bem mais cultura e sabedoria. Né? O maior sábio da época. Platão funda a primeira escola de filosofia, a Academia, de Academos. Academia. Luciana Bastos, Luzia Sartori, tua mãe, Heloísa Silva Viana. Boa noite. Liliana já foi falando. O que está escrito ali? Academia. Ah, está em grego, né? Enquanto sua primeira fase ele retrata os diálogos socráticos, na segunda fase expõe sua própria filosofia. A primeira ele explica Sócrates para depois fazer sua própria teoria. A República, Menon, Fédon, Fedro, Timeu e Crítias. O Timeu e Crítias fala da Atlântida e a República fala da alegoria da caverna. O mundo das imagens e o mundo real. Por isso que se diz Maia, ilusão, e se diz também Matrix. Estamos na Matrix. A matriz divina é a matriz real, e a matriz física é a cópia. O nosso mundo físico é a cópia do mundo extrafísico. Tem bastante ideia filosófica. Principalmente a série Matrix. As ideias em Platão não são produto da inteligência humana ou uma representação mental dos homens. Existe objetivamente. Ele diz que as ideias estão no plano mental. Se chama também de plano do pensamento, né? De todas as coisas que são e a causa da realidade que observamos ao nosso redor. O termo popular é egrégora. Se tem um termo que se usa mais recentemente, que são morfopensenes. São pensamentos, sentimentos e energias que tomam forma no mundo das ideias. Mas são popularmente chamadas egrégora. Ou clichês mentais, né? Cada lugar tem sua egrégora, dependendo da soma dos pensamentos das pessoas que habitam naquele lugar. Seja boa, seja ruim, seja saudável, seja doentia. Uns chamam miasmas também, né? Um termo antigo é miasma. Mas é. A psicosfera do planeta ainda é bem escura. Dilney Mendes, Nivaldo Dutra, Lugero, o que é ali? Boing. Luciana Bastos. Tudo que percebemos pelos sentidos são produtos imperfeitos de uma ideia. Para Platão, as ideias são imutáveis e eternas. Ele antecipa os arquétipos de Jung, né? Se tu estudar Jung, tu vai ver que o Jung se baseou no Platão. O arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, o arquétipo dos deuses, o arquétipo do herói, vários tipos de arquétipos. O arquétipo do ancião dos dias. Ânima, ânimo, sombra, tem muita coisa. Sim, sim. O Jung tem Memória, Sonhos e Reflexões, que ele conta os sonhos dele mesmo e experiências paranormais. E tem as ideias, mitos, as ideias, ele tem um livro só sobre isso.
Isso aí já foi. O dualismo do ser na filosofia de Platão. Processo de evolução do conhecimento segundo Platão. Mundo sensível, mundo das ideias. Mundo sensível é o nosso. Sombras, ilusão, Maya aí lá pela Índia. Objetos sensíveis, crença. Mundo das ideias, objetos matemáticos, conhecimentos matemáticos, ideias, conceitos. E é interessante que o mundo sensível tem a ver com o hemisfério direito e o outro com o hemisfério esquerdo, né? Interessante as duas divisões do cérebro. O cérebro em si é um, é dividido em dois, o dualismo, então tem. Aí tu lembra o Walter King, o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, depois gera todo o resto. Um é o todo, o 2 é o yin e o yang, que é as polaridades, e depois vem todo o resto. Até chegar aos conceitos. Realmente, se tu pegar a matemática, por isso que a maioria de nós tem dificuldade, né? Porque ela é muito, muito subjetiva. E não é mais exata, né? Depois de Gödel, teoria da incompletude de Gödel, ela não é tão exata quanto se pensava. Nem a física não é mais exata. Depois que a quântica, já com 100 anos, tirou a exatidão. O princípio da incerteza de Heisenberg. Tudo é incerto. E tudo é relativo, como dizia Einstein. Na verdade, Flávio, dizer que a matemática é exata é apenas uma denominação, porque ela literalmente ela não é exata. Tanto é que, um exemplo, o número 1, o que a gente vê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eles são infinitos. Porque entre o 1 e o 2, eu tenho infinitos números. Entre o 2 e o 3, eu tenho infinitos números. Então, esses números de 1 a 9 que a gente estabelece, eles são extremos que a gente define. Não, esse aqui é o infinito, número 2. Então, e outra, o número 1, ele não é só 1. O número 1, todos os números, eles são .0000, eles são divididos por 1, eles são elevados à potência de 1, eles estão na raiz de 1. Todos os números, eles estão assim. Todos os números assim, só que a gente não vê. É o decimal daí, né? Porque em matemática a gente tem o costume de quando aparece um 1, a menos que seja um número que a gente conhece, tipo 1 mais 1, mas quando eu tenho, por exemplo, um A mais um B, é só A mais B. Eu não considero 1. Aí não pode ser A, B? Pode ser, vai ser AB, porque Sim, eu não um e somo, um é 11, são variáveis diferentes, eu não somo, né? Mas basicamente é isso. Então, todo número, ele é, entre o número 1 e o 2, ele é infinito. Então, não existe um número exato. Tanto é que a gente usa em matemática, a gente usa um artifício chamado arredondamento. Então, se, por exemplo, a gente dá na calculadora, dá 1,1,1,2,9, a gente bota 1,1,1,2. O número 1 que nem o pi, 3, 14, 15, 16. Porque não tem como representar muitas vezes esses números em conta. Dão os valores menos infinito até o mais infinito. Isso, são os valores estupendos, então é muito difícil. Principalmente quando a gente lida com processo químico, falando da minha área agora, nada é exato. Sempre que a gente faz um cálculo lá de química, os professores deixam bem claro, isso aqui é uma aproximação, porque sempre vai ter um errinho ali. No experimento químico, quando faz os cálculos para analisar uma experiência química, sempre vai ter ali um errinho. Sempre vai ter ali no universo tudo é 3, um 6 desvio. e 9. Sempre vai ter um desvio ali e, na verdade, em si não é exato. Porque a gente chama de exato. A gente chama de exato porque a gente usa números para contabilizar ideias. Então, para te definir algo, por exemplo, tem 6 maçãs na árvore. Então, por isso que é exato. Ele contabilizou exatamente quantas maçãs tem na árvore, 6. Só que, se tu for analisar a matemática por si só, ela não é exata, nem a matemática nem a química. Mas essas ciências, como elas lidam muito com experimentação, com científica, a gente chamou de exatas. Porque elas buscam explicar as coisas através de dados, de análise. Então, não é baseado em opinião. Né? Ela não é algo... justamente, ela não é subjetiva, ela é objetiva. Por isso que a gente chama ela de exata. Só que, na verdade, se a gente for analisar bem, não existe nada que seja exato na natureza. Nada é 1, nada é 2. É tudo 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, tudo assim. Então, inclusive, quando a gente faz as provas, sempre que dá um valor exato, a gente já pensa, tá errado isso aqui.
Porque Na é verdade, muito... você arredonda, né? Até para fazer o sim, cálculo. justamente. Só que é muito raro, por exemplo, quando a gente trabalha com processo químico, com física, dar um valor que não seja com vírgula. A gente adota muitas vezes como padrão dois números, três depois da vírgula. Então a gente tem alguns critérios de arredondamento que a gente arredonda ou para mais ou para menos. Então são critérios que a gente adota, mas em geral nada é exato, porque tanto é que na calculadora nunca aparece todos os números. A calculadora tem um tempo ali. Então tem um espaço ali que os números eles conseguem ser colocados, mas muitas contas têm número infinito que segue da calculadora em diante. Então a gente usa arredondamento em geral. Mas, de fato, a gente chama de exatas por conta do objetivismo. Não porque ela é literalmente exata. Porque as coisas são literalmente 1. As coisas são 1, alguma coisa. Só para explicar muitas vezes, porque às vezes o pessoal não entende porque é exata, porque a gente chama de exatas, é mais por conta disso. Diz a gente que se um é apropria só Deus, né? Diz Isso. que um é só Deus. A gente se apropria de dados científicos para embasar teses. Por isso que a gente chama de exatos, teses filosóficas. Então tudo, inclusive uma coisa, as ciências biológicas também usam muito exatas para comprovar vários dados ali, dados de, inclusive na própria pH, mol, aquelas coisas. isso, nas próprias faculdades de medicina eles têm bioestatística, Sim, sim. que é um tipo de estatística voltada para a biologia, que é uma ciência exata. Essa bioestatística, né? Na verdade, bioestatística é a mesma coisa que estatística, tá? Ela só bota o nome para dizer que é aplicada à biologia. Daí bioestatística, que são geralmente dados e pesquisas que são feitas em relação à biologia. Mas em geral é isso. Tanto é que quando tu quer saber definir características do indivíduo, tu vai se apropriar de matemática, de probabilidade, aquele genital e tudo mais. Mas é bem interessante. Das ideias. Segundo Platão, o ser humano só pode conhecer plenamente algo se os sentidos não o enganarem, o que é impossível, pois esses são fontes de falhas. A gente sabe que é bem restrita, a audição é restrita, a visão é restrita, do vermelho ao violeta, se não me engano é 10%, tem raio-x, raios gama, raios cósmicos, do outro lado tem ultravioleta, ondas de rádio, e então tem uma gama muito grande. Somente podemos conhecer algo quando alcançamos o mundo das ideias, que é inteligível. Aí vai se usar o sexto sentido, sentidos acima dos 5 mais comumente usados. Corrija se estiver errado, doutor. Todos os sentidos, audição, visão, olfato, eles, na verdade, eles são percepções do cérebro. É o cérebro que sente o cheiro, o cérebro que escuta, o cérebro que sente o gosto. Porque tudo, por exemplo, quando tu vai sentir um aroma, falando em química novamente, como é que a gente... Na verdade, ele transforma isso em linguagem matemática. Sim. Em linguagem quântica ainda. Isso. Quando chega, por exemplo, como é que a gente sente o cheiro da laranja? A laranja, ela tem substâncias muito voláteis. E o que elas fazem? Quando elas saem do ar, elas entram no nosso nariz, na nossa cavidade nasal, e elas ligam-se aos nossos receptores biológicos. Até a gente tem ali. chegar aos lobos temporais do lado ali. Isso envia uma informação para o cérebro e memoriza aquilo ali. Daí por isso que a gente sabe, esse aqui é o cheiro de laranja. Então, quem vê também, pode ver, tá tudo ligado ao cérebro, visão, audição, tudo. Tanto é que às vezes tem gente Até o ponto de tu enxergar a imagem da laranja e sentir o cheiro da laranja. Sim. Tem uns testes bem interessantes. Já vi casos de pessoas que elas tiveram parte do cérebro danificada e perderam a audição, perderam... E é que nem a cor, aquele jogo que põe o vermelho pintado de verde, tu tem que dizer verde, não vermelho, aquele jogo é bem interessante. Mas eu vou mais longe, na verdade quem sente é o espírito. Eu vou mais longe para provocar. De fato, mas no plano material nós temos o plano material é o cérebro. O cérebro é o hardware. Isso. Linguagem computacional. Falar nisso, o Tesla, eu estava vendo essa semana, ele antecipou o que a gente chama de mundo virtual, só que a ideia dele era usar a ionosfera para conduzir a eletricidade. E hoje a gente usa satélites. Na época ele jamais pensou em questão de satélite. No Gero já foi falado. Denise Natalino Gonçalves, Lidorvino João Crespim, Rudimar Gomes e Alcir Caetano. E ali temos um ser Matrix, né? Bem Matrix mesmo.
Tem uma propaganda que tem um cara azulado. É um parente do Krishna, azulado. A terceira fase da filosofia de Platão submete-se à crítica. Em obras como Parmênides e Sofista, rever algumas de suas principais ideias. Chegou o momento, de novo, de nosso diálogo. Estão preparados? É Xi ali? Ah, não, sem Sócrates. Ótimo. Agora... Quando as perguntas... Nossa, como somos mesmo. Até nós estávamos comentando ali quando a gente estava estudando o Aristóteles, como a gente é ignorante, né? Perante esses sábios aí da antiguidade. Hoje a Grécia está uma porcaria, mas na época de ouro, grandes seres passaram por lá. Então eles são tão avançados, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Heráclito, um mais avançado que o outro, né? E cada um com suas ideias próprias. Anaximandro, Anaxímenes. Parmênides tinha uma visão antiquada já para a época. Você já tinha uma visão mais à frente. A visão do Parmênides era mais do que já tinha na época. Demócrito, Leucipo e companheiros. Que foram os que geraram depois os materialistas. Né? Agora vamos entrar na caverna. Então ali, para você que está vendo, está a caverna. No fundo, no meio nós temos uma chama, uma fogueira. Lá fora o mundo de fora. E aqueles que ficam lá dentro se não me engano, parece que eles estavam algemados, né? Então ele só viu as sombras do que aconteceu lá fora. Então para eles as sombras era a realidade. Na verdade era apenas a projeção do mundo exterior. E o cara que saiu da boca da caverna pode ver um mundo maior. É mais ou menos quando tu chega lá no plano espiritual ou no alto da montanha e tu tem a visão da planície inteira. Tu consegue ver até o futuro. Tem aquela história interessante lá do cara que está vendo que o cara vai e o ladrão está esperando, o cara vai ser assaltado. Ele não sabe, mas o lá de cima sabe. É mais ou menos com a questão da profecia. Tem gente lá, Vanessa Rocha, Josineia, Kátia Santos, Josineia Nunes, Rosa Ricardo Máximo, Silvânia Golo Machado, Roberto da Silva Simão e Vanessa Rocha. Essa figura da caverna é muito interessante. Ali explica tudo, né? O que só vê a sombra, e 70% da humanidade está nisso, por incrível que pareça. É o famoso CBD, come, bebe, dorme, trabalha, procria e morre. E não é diferente do animal inferior. O animal também faz isso. Não trabalhar não, mas come, bebe, dorme e ainda surpreende. E alguns conseguem enxergar. Tem alguns animais que ainda surpreendem com a inteligência, né? E dão lição para o ser humano. E tem pessoas que não surpreendem. Na verdade, elas até são... Tem pessoas que elas são tão pequenas que dá até desgosto. Em São José eles estão matando e pondo fogo, né? O que leva um ser humano a fazer isso? São espíritos inferiores. Que nem aquela cena dos carcereiros lá, que foi baseado num fato real lá no Maranhão, né? Espíritos inferiores, falou tudo. Então, os estágios do conhecimento e a paideia platônica. Paideia, imagens, sombras e reflexos, é o mundo ilusório, má ilusão. O mundo animal e vegetal, objetivos, objetos matemáticos e as ideias puras. Plano sensível, plano inteligível. Tu ia falar alguma coisa? Ilusão, crença, discurso e conhecimento pleno. Ah, o amor. E não está ali, né? Seria entre o ágape e aquele outro storge, acho que é. É o amor de admiração. Tu não tem contato físico com a pessoa, tu admira de longe, é um amor de admiração apenas. Muitas vezes o amor platônico, talvez muitas pessoas não tenham se dado conta ainda, mas o Platão, a palavra amor platônico, que é muito conhecida, ela surgiu por causa do filósofo Platão. E no caso, a gente usa o termo amor platônico no dia a dia para se referir àquele amor iludido. Tipo, você gosta da pessoa, ela não gosta de você. É. Mas em termos técnicos a explicação literal foi o que tu acabou de explicar. Daí, pela cultura popular, é o amor em que você ama e não é correspondido, o amor platônico.
Ou você ama a pessoa e ela não sabe da sua existência. Tem uns dias que o amor chato, né? Porque ele não tem proximidade, né? Quem ama quer estar perto. Até tem gente que defende, não, mas é interessante um morar numa casa, outro noutra, um morar numa cidade, outro noutra. Então é... Ela tá com ele ainda? O tio mora no Rio e a tia mora em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, mas ele tá direto em Cruz Alta agora, tá quase aposentado também. Zé Almeida, Rodrigo Fernandes, Beto Madeira. Estamos acompanhando Maria Isabel BC. Mas é o BC com C cedilha ou... Não, BC. É o seu sobrenome. Ah, tá. Discurso, conhecimento, ali resume, ó, bem, o saber racional, inferiores e ainda que recebendo reconhecimento e ignorância, então o que vê a sombra é o que está na ignorância. O espanto é quando ele começa a ver, começa a sair da caverna. E a filosofia seria a visão do mundo exterior, do mundo das ideias. Para Platão, virtude não se adquire, se cultiva, pois é uma característica da nossa alma racional que já conheceu o conceito de mundo das ideias. Quando tu fala em mundo das emoções, mundo do pensamento, tu começa a chegar com a ideia platônica do mundo das ideias. Hoje em dia se chama universo informacional. O que a gente chama universo energético ou espiritual é chamado informacional pela física. Se chama akáshico. Akasha é a substância universal. Tudo que a gente tem gravado em rádio, televisão, fica tudo gravado e vai até um pouco e volta depois, né? Vai para a estratosfera e depois retorna. Até que para quem assistiu aquele filme Contato, mostra imagens nazistas voltando 30 anos depois, foram para o espaço e voltaram. E hoje em dia nada se perde, né? Hoje em dia tem os vídeos, estão tudo na internet. Como a gente estava conversando ali, cantores de 30 anos atrás, 50, 60, está tudo gravado. Alguns são esquecidos, mas muitos, através da imagem, acabam ficando... Já. Já foi os 3? Passou rápido. Boa noite a todos, então. Semana que vem, transhumanismo. O que está o homem biônico, a genética, a evolução da genética, a terapia gênica e essas coisas bem polêmicas. Eugenia e outras. Robótica. Reginaldo Rodrigues, Alcir Caetano, Wagner Cardoso. BC. B. Sontano, não. Eu já tinha dito boa noite a todos e transhumanismo semana que vem.